pessoal, o Papo Profissão está no ar hoje para falar de um profissional muito interessante. Você já entrou em algum site na sua vida alguma vez? Claro, né? Pois é, ele é o profissional que desenvolve um site, é o web designer. É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu tenho certeza que a galera está muito interessada nessa profissão. Eu convidei Omar Pavel, que está aqui com a gente. Obrigado pela sua presença, Omar. Bom dia. Esse cara conhece tudo de web design e vai explicar para a gente toda a parte da programação e também do designer, né, do desenho, dessa interface que a gente faz. Mas antes, no caso, para criar um site, e vou falar um pouquinho do currículo do Omar. Ele é formado pela Università Statale di Milano em Ciência da Computação, fez mestrado na USP em Ciência da Computação também, com foco em mundos virtuais, e é especializado em programação mobile, desenvolvendo dezenas de aplicativos. Omar, vamos falar um pouco, começando aqui pelo conceito, o que é um web designer? O que ele faz? Tá. Então, o web design é o profissional responsável por desenhar e programar os sites que todos usamos e conhecemos todo dia. É uma profissão que, como o próprio nome diz, fica no meio entre um designer puro e um programador. Então, ele geralmente conhece um pouco de design, mas tem que saber também um pouco de programação para poder, de fato, colocar a mão na massa e fazer o site funcionar. Mas é o mesmo profissional que vai programar, porque programar a gente sabe que é escrever aquelas formulazinhas ali para o computador entender, e o designer é o cara que vai jogar com os locais, o designer ali, a distribuição, mexe inclusive com a questão emocional, né, da pessoa, onde ela olha primeiro, né? Então tem que entender dos dois ou são dois profissionais diferentes? Ótima pergunta. Existem as duas coisas. Então, tem profissionais que são designers e sabem fazer um pouco da programação de sites também. Quando eu digo um pouco, quer dizer um site mais simples, mais estático, né? A pessoa não vai fazer um site super complicado. Mas o básico sabe fazer. E, ao contrário, tem programadores que também têm alguma noção de design. Então, conseguem eles mesmos pensar na interface e depois colocar o negócio em prática. Agora, o ideal mesmo para que o seu resultado fique muito profissional é ter profissionais dedicados para cada coisa. Então, você pode ter um designer, que não precisa ser um web designer, pode ser um normal designer gráfico que desenha a interface para você, passa isso em forma de imagem para o programador, que pega isso e transforma num site funcionando. Então, existem as duas figuras. O ideal é que sejam separados. Ah, entendi. Esta parte da programação eu consigo entender um pouco mais fácil. A parte do design eu quero que você depois explique um pouquinho mais pra gente, mas eu dei uma olhada lá no site da Let's Code, que você é responsável lá pela área... Pela área técnica, eu preparo todo o material didático da escola. Pelo material didático da Let's Code. Então, eu vi lá que diz o seguinte, a área de programação é você tem... o desenvolvimento de interfaces com o usuário em website e aplicações, e são duas principais áreas de atuação, mas existem duas linguagens que você faz para desenvolver um site. Como é que funcionam essas linguagens? Na verdade, existem muitíssimas linguagens, né, para desenvolver site. Quando a gente fala de site, como na maioria das coisas que tem a ver com computação, a gente sempre mistura muitas linguagens e muitas tecnologias numa coisa só. No caso do site, o básico do básico, que a gente vai mostrar um pouquinho depois, é HTML, CSS e JavaScript. Exatamente. Tá? O CSS, isso são linguagens de programação? Não, dessas três, só o JavaScript é estritamente uma linguagem de programação. HTML e CSS, na verdade, são linguagens de anotação. Tá? E é uma coisa muito mais fácil, que um designer mesmo pode escrever e que não tem lógica por trás. Tá? Então, não são estritamente linguagens de programação. Além disso, existe uma outra parte que quem usa um site geralmente não se dá conta, que é a programação do servidor. Isso acontece, por exemplo, quando você faz uma busca no Google. Quem faz a busca, na verdade, não é o seu computador. O seu computador claramente não tem uma cópia da internet inteira onde poder buscar. Então, na verdade, essa busca é enviada para um servidor do Google, que alguém programou, para ele sim fazer a busca e gerar na hora uma página que é mandada de volta para o seu computador. Então, tem essa programação do servidor também. Essa geralmente tem que ser feita por um programador mesmo, e o web designer geralmente não tem conhecimento dessa parte. Ele faz só a parte que é mais visual para o usuário, quando faz. Então a gente falou que o web designer ele tem a parte web de desenvolvimento, ele tem a parte, digamos, gráfica, que é o design. Dentro dessa parte de desenvolvimento, ele vai trabalhar com HTML, que é
HTML quer dizer Hypertext Markup Language. Markup em inglês quer dizer uma anotação. Então é uma linguagem de anotação. Certo. Tá? E aí ele vai trabalhar com CSS, que é uma linguagem. É parecido com HTML também. Na verdade, CSS quer dizer Cascading Style Sheets. E tem a ver com estilizar o seu HTML. Então é no CSS que você vai definir as cores, o tamanho da fonte, a cor de fundo. Que você legal. vai basicamente definir o layout da sua página. O que dá pra gente mostrar um pouquinho, pra gente não ficar só na teoria, mostrar um pouco do HTML, não sei se dá pra mostrar o CSS também. Dá pra mostrar. O Paulo vai cortar um pouquinho pra tela, enquanto isso você dá uma... Claro. Faz uma demonstração para a gente do HTML para que a gente entenda um pouquinho como é que a galera que está em casa vai falar, pô, eu quero começar a programar, vou usar o HTML. Primeiro, onde é que ele acha esse HTML? Ele baixa no computador dele? Tá. Na verdade, o HTML nada mais é que um normalíssimo arquivo de texto. Se você usa o Windows, você pode abrir o seu bloco de notas aí e começar a escrever HTML. É só você salvar esse arquivo como .html e você pode abrir ele no seu browser. Que legal. No bloquinho de notas mesmo. Bloquinho de notas mesmo. Claro que na vida profissional a gente tem uns editores mais avançados, com várias facilitações que ajudam você a escrever e tudo mais. Mas no fundo ele é um arquivo de texto que você pode escrever com qualquer editor que você quiser. E se eu vou começar um site, quais são as primeiras informações no HTML que eu tenho que colocar? Eu tenho que colocar um título, eu vou de repente colocar um endereço, como é que funciona isso? Então, isso eu posso te mostrar aqui no computador que eu trouxe. Então eu preparei aqui 3 arquivinhos super simples, tá? Certo. O primeiro é puro HTML, não sei se já dá para cortar aqui para o Paulo vai cortar ali, tela. a gente já está vendo. Então esse arquivinho aqui, eu posso abrir, ele abre no meu navegador e é uma pagininha super simples em HTML. Certo. Tá? Agora, como que eu fiz isso aqui? Isso qualquer pessoa pode fazer no seu navegador em casa. É só clicar com direito na página e tem essa opção de ver código-fonte, ou view source em inglês. Entendi. Se você clicar aqui, você vê o HTML. Certo. Tá? Então esse é o código que eu de fato escrevi. O HTML ele é composto por essas tags assim chamadas, que são separadas pelos sinais de menor e maior. Então toda a página sempre começa com esse HTML. Ele tem um cabeçalho, que é essa parte do head, onde eu posso especificar um título. E aí tem body, que é o corpo da página mesmo, que é o que a gente vê, onde existem vários tipos de tags ou elementos que eu posso colocar. Aqui a gente tem um exemplo de H1, que seria um cabeçalho, que seria esse texto um pouco maior aqui em cima, e 2 parágrafos, que são esses elementos P. Tá? Naturalmente não é só isso, eu posso pegar qualquer página na internet, por exemplo, a do Google, e ver o código-fonte dele. Olha que legal. Tá? Então esse é o HTML da página do Google. Um pouquinho mais complexo. Um pouquinho mais complexo do que o exemplo que eu dei. Tá? Legal. Mas aí quando você dá essas informações, você coloca ali o título, depois você vai ter um parágrafo, mas eu quero que isso fique para o lado esquerdo da página. É no HTML também, não? Isso pode ser no HTML, mas é uma coisa que mais tipicamente é feita no CSS. Tá? Então, para isso, eu tenho um segundo arquivinho aqui. Opa, abriu o mesmo de novo. Espera aí. CSS. E o CSS você falou. E aqui eu já... Sim, aqui eu já consegui... Conta pra gente, Paulo, na tela, por favor. Aqui eu já consegui, tá vendo? Mudar a cor das coisas, alinhar um texto para a direita, tá? Que interessante. E se eu for ver agora o código disso, repara que ele cresceu um pouquinho. E além do que tinha antes, eu coloquei essa parte que chama Style, tá? Uma tag chamada Style. Dentro disso, vai o CSS propriamente dito. Então, o código está no HTML. Na verdade, isso eu fiz só para um exemplo aqui. Quando você faz um site mais profissional, o normal é você separar o CSS em outro arquivo. Por quê? Correto. Porque geralmente você vai aproveitar o mesmo CSS em várias páginas do seu site. Então você vai padronizar as coisas. Então, por exemplo, se todo o seu botão tem o mesmo aspecto, você coloca isso num CSS só e usa ele em todas as páginas do seu site. Tá? Agora, para um exemplo, eu coloquei na mesma página, só para ficar mais facinho de mostrar. Então, um CSS são instruções do tipo... qual elemento que eu quero alterar? Por exemplo, os parágrafos. E o que eu quero fazer num parágrafo? Por exemplo, mudar a cor de fundo e mudar a fonte. Tá? Ou se não, eu posso no CSS me referenciar a um elemento específico. Eu quero o botão tal e quero mudar a cor dele para tal coisa. Ou eu posso até combinar as coisas. Por exemplo, me dá todos os parágrafos que têm uma tal característica. E para esses aplica essa informação de estilo. Então isso é um CSS. Tá? A grande vantagem do CSS é o que eu falei antes, que como você centraliza o visual do seu site num lugar só,
se um dia você resolver mudar, você não precisa sair mudando todas as páginas. Você muda um lugar só e automaticamente isso se aplica a todo o seu site. Agora, Omar, a gente pode cortar aqui para a gente, por favor? A gente está falando aqui da criação de sites, do web designer, e hoje a gente sabe que existe esses sites prontos, né? Como é que esse profissional fica no mercado? Porque sites prontos. Os sites que a gente vê nas propagandas que não são sites prontos, mas eles são templates, né? Acho que esse seria entendi. o nome, que a pessoa pode, eu coloco aqui o meu nome da empresa, ele já faz tudo sozinho, né? Isto reduz o mercado do web designer ou não necessariamente? Não necessariamente, porque na verdade essas ferramentas, por exemplo o WordPress, mas existem muitas, elas também requerem um bom conhecimento técnico. Elas só são um facilitador, no sentido tem muita coisa pronta, como você falou, e você consegue às vezes ficar um pouco mais produtivo do que se você for fazer tudo do zero. Mas eu não diria que é uma coisa que uma pessoa leiga consegue fazer. Você consegue talvez fazer um sitezinho muito simples, mas você quer fazer uma coisa um pouco mais complicada, em todo caso você vai precisar de um profissional, mesmo para o WordPress. Ele funciona bem para coisas mais simples. Para sites muito complicados, você sempre tem que acabar voltando para o básico, inclusive o JavaScript, que a gente pode mostrar também depois. Legal. Papo Profissão hoje fala sobre web designer, conversando com Omar Pavel, que tem conhecimento nesta área de programação, especializado em programação mobile, e também foi professor e é professor de programação em cursos de lógica de programação. A gente está falando de web designer e a gente dizia que você pode ter o desenvolvedor e o profissional que cuida da parte gráfica. Ele pode ser um só, mas o ideal para sites mais complexos é que sejam dois profissionais. E como é que eles conversam? Um faz o código de como vai rodar esse site e o outro vai fazer a parte gráfica. E aí, como é que eles têm que sentar junto ou mandar uma informação mesmo eletrônica, por e-mail, e dá para conversar, falar, olha, eu pensei em colocar esse site dessa cor e aqui tem essa informação, mas isso aqui é mais relevante. Como é que é esse papo entre esses profissionais? Tá. Na verdade, tudo começa pela demanda do cliente, digamos assim. Então, alguém vai te passar uma especificação dizendo, eu quero um site que faça isso, 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 isso. Aí, o primeiro trabalho é o do designer gráfico mesmo. Ele vai receber essas informações e vai pensar numa maneira visual de dispô-las na tela, de como isso vai funcionar, que botão que leva para qual página, e vai estruturar o negócio inteiro e, no fim, vai produzir imagens de como deve ficar cada uma das páginas. Esse trabalho ele manda para o programador, que pega tudo isso e faz o negócio ficar vivo, né? Faz ele funcionar. O programador que vai ter que destrinchar e pegar aquela arte, aquela gráfica e transformar e fazer funcionar. Na verdade, quem manda aí é o designer gráfico. Legal. Tá? Eles nem precisam conversar muito. O designer gráfico que vai falar, é isso que você tem que fazer. Aí o programador se vira para fazer. E aí, quando volta o trabalho, tem muitas mudanças? Não. Geralmente tem ajustes, né? Geralmente não é o designer gráfico que vai pedir ajustes, é o cliente final, né? Que vai ver o negócio e aí depois que ele vai funcionando, ele muda um pouquinho de ideia e tudo mais. Isso sempre acaba acontecendo, por mais que a gente tente minimizar esse tipo de ocorrência, porque dá trabalho e custa caro mudar uma coisa que já está pronta, né? Então eu sempre tento falar para os clientes que a hora de mudar é na hora do design. Depois você começa a programar, o ideal é não mudar mais. Você já viu como vai ficar e antes era hora de falar, né? A Profissão conversa sobre web designer, conversando aqui com o Omar, que é especialista, e vai explicar para a gente sobre este profissional. Precisa gostar de quê para ser um web designer? E qual é a idade ideal para começar, ou pode ser qualquer idade? Tá, precisa gostar de tecnologia, né? Se você tem vontade de fazer o seu próprio site, de entender um pouco mais como o computador funciona, como os sites funcionam, se você tem vontade de tomar controle do seu computador e você dominar ele e fazer ele fazer o que você quer, então isso é um bom começo. Tá? Qual a idade? Na verdade, a parte web especificamente, como a gente mostrou agora, dá para fazer também coisa bastante simples. Então eu acho que uma criança que sabe ler e escrever, talvez com 10 anos, eu acho que já dá para começar a brincar, com certeza. Legal. Omar, a gente está falando aqui sobre web designer e eu queria saber o seguinte, você desenvolve sites com a parte gráfica, que é o web designer, mas hoje existem muitos aplicativos. E a gente sabe que tem que ter uma adequação. Às vezes aquela tela do computador, quando passa para um aplicativo, se não estiver bem programado, ela não vai abrir direitinho, né? É o mesmo profissional ou ele tem que ser especialista em desenvolver aplicativos?
quando passa para um celular, por exemplo? Ótima pergunta. Na verdade, esse trabalho começa com o designer gráfico. Ele, na hora de bolar o site, já tem que pensar em alguma coisa que fique boa também em telas pequenas. Tá? Ele fazendo isso, aí cabe ao programador fazer o negócio de fato funcionar na tela pequena. Geralmente tem dois caminhos que dá para seguir aí. Tem casos em que você mantém o mesmo design, o mesmo layout, só um pouquinho menor, que são os famosos sites responsivos, que estão bem na moda hoje. São sites que se adaptam ao tamanho da tela automaticamente. Mas aí não é um aplicativo, é o site. Aí ainda é um site. Tá? Ou dá para fazer um site específico para a tela pequena, onde você muda totalmente, às vezes, a estrutura para fazer ele de fato ideal para a tela pequena. Agora, aplicativo é outra coisa ainda. Outra linguagem de programação, outra tecnologia, outro profissional, muitas vezes, que tem que conhecer especificamente de desenvolvimento mobile. Mais que isso, é uma tecnologia para cada aparelho. Então, saber para iPhone é uma coisa, para Android é outra, para Windows Phone é outra ainda. Mas a garotada que está assistindo a gente, o que é que você indica? Faz os dois cursos, começa pelo aplicativo ou começa como web designer? Ou tanto faz, vai do gosto? Na verdade, depende muito do que você quer fazer. Tá? Como eu expliquei antes, o básico do web design não precisa ser feito por um programador. Isso que a gente viu aqui de HTML e CSS não envolve lógica de programação. Tá? Então, isso depende um pouquinho de que caminho você quer seguir. Se você quer trabalhar só com isso, então acho que você pode começar direto a estudar a parte de web mesmo. Se você tem interesse em programar mesmo, e programação é útil para sites também, dependendo do que você for fazer, então a gente recomenda começar com um curso de lógica de programação especificamente, que pode ser em qualquer uma de várias linguagens, pode ser em C, pode ser em Java. Na verdade, eu sempre falo que o difícil é você aprender a primeira linguagem, mas se você sabe uma, é muito fácil aprender outras. Lógica de programação, então, é o básico para quem começa a programar. Fala um pouco da lógica de programação, porque a gente que, por exemplo, quem prestou concurso, vê aquelas perguntas lá meio complicadas, aqueles probleminhas. É por aí ou não? Ou é alguma coisa mais matemática? Como que funciona? Bom, lógica de programação, na verdade, tem a ver puramente com lógica e com inteligência. Tá? Não, eu sempre falo, o pessoal me pergunta, mas precisa saber matemática? Não precisa muito. Na verdade, precisa saber aritmética. Se você sabe multiplicar, dividir, somar, não precisa de muito mais que isso para aprender a lógica de programação. Lógica de programação é o que te ensina a resolver vários problemas. Por exemplo, você precisa ordenar uma lista de números. Como você faz isso? Né? Você precisa fazer um programinha de busca que seja rápido e eficiente. Como você faz isso? Tá? Então, são problemas, de certa maneira, um pouquinho abstratos, que tem a ver só com lógica mesmo. Tá? E a galera tem um pouco de medo disso daí no começo, né? É uma coisa que conforme você avança vai ficando mais fácil, né? Vamos quebrar um pouco esse medo aí ou não dá para quebrar? O pessoal tem medo, mas eu pessoalmente não sei por quê. Porque eu acho uma coisa muito divertida, que nem você brincar de quebra-cabeça. Tem gente que gosta, né? Acho que isso vai da aptidão de cada um. Se você gosta ou não desse tipo de desafio de lógica, né? Se vai ficando mais fácil com o tempo ou não, isso é um pouquinho com certeza, né? Mas fora isso, depende mais do problema específico. Tem problemas que são fáceis. A maioria dos problemas que eu encontro no dia a dia eu não preciso nem pensar. Assim, o que me limita hoje é a velocidade com que as minhas mãos escrevem, não a velocidade com que a minha cabeça pensa. Entendi. Mas de vez em quando aparecem problemas realmente difíceis. E aí é difícil para qualquer um. Você pode estar nisso há 30 anos, mas você vai ter que quebrar a cabeça para conseguir resolver. Porque eu imagino que a gente está falando aqui sobre o web designer e é um profissional que ele tem que, no início do seu processo de trabalho, conversar com o cliente. E aí o cliente ele fala, não, eu quero um site que faça isso e que ele aperte um botão aqui e o cara já consiga comprar um produto, um monte de coisa. Ele tem que transformar tudo isso depois numa lógica de programação, né? Sim. E aí são duas linguagens diferentes, né? Às vezes, captar tudo aquilo que o cliente pediu e transformar isso num site interessante. Essa parte difícil do trabalho não é muito fácil. Na verdade, são duas, digamos, capacidades diferentes que precisa para fazer isso que você falou. A primeira parte, que é pegar os requisitos e bolar, digamos assim, uma arquitetura do sistema. Como é que eu vou estruturar esse negócio todo? O que vão ser os vários componentes? Como eles vão conversar? Né? Então, essa parte especificamente é uma disciplina que se chama Engenharia de Software. E existe curso específico de faculdade para isso. Tá? Todo mundo que faz, por exemplo, ciência da computação, estuda também a disciplina de engenharia de software. Uma vez que você modelou e arquitetou tudo isso e fez os seus diagramas e os seus mapas mentais aí você passa a programar mesmo. E aí tem a ver mais com o conhecimento de lógica de programação e de alguma linguagem específica que você vai usar para fazer o trabalho.
A gente está falando sobre o web design hoje aqui no Papo Profissão, conversando aqui com o Omar Pavel, que vai explicar para a gente como é que a molecada e a garotada, porque eu sei que tem muita menina também aí programando, pode se virar no início com a criação de sites. Por exemplo, tem um comerciante, alguma pessoa ali próximo da sua casa que tem um comércio legal, mas não está explorando bem eletronicamente, digamos. Dá para começar por aí, nos comércios, vamos desenvolver o site, aí a gente coloca para a sua loja. Como é que essa rapaziada se vira aí para começar no mercado de trabalho? Tá, então, o melhor jeito de começar no mercado de trabalho, você pode ou fazer esse tipo de trabalhinho, mas o ideal, sobretudo no começo, é você aprender com quem já sabe. É muito comum no começo ou você ter dificuldades e ficar meio travado, isso é muito frustrante para quem está começando, ou ao contrário, se você vai direto fazer um site para uma loja, é muito fácil você cometer erros sérios, por exemplo, de segurança ou que causem outros problemas. Porque é uma responsabilidade, né? É uma bela responsabilidade, né? Sobretudo quando você mexe com dinheiro. Então, o ideal quando você está começando mesmo é você ter alguém mais experiente para quem você possa fazer perguntas e que possa te orientar um pouquinho e te ajudar quando você está travado. Procurar um colega que já desenvolve sites e aí sentar ali do lado dele, começar... Isso, o ideal para começar isso. Nem precisa ser muito tempo, mas acho que é sempre bom você ter alguma referência para te ajudar quando você está começando. Agora, não quer dizer que para fazer pequenos testes ou brincadeiras você não possa começar sozinho na sua casa e começar a brincar e aprender um pouquinho. Bom, e também se juntar a uma comunidade é bem interessante. Lá na Netscode, eu vi no site que existe uma aula teste, é isso? Existe uma aula teste, qualquer um pode vir lá fazer, experimentar por 1h30 e ter um gostinho de como é que é a coisa, até para sentir se gosta, se vai querer fazer mesmo. Então todos estão convidados. E aí essa aula teste ele tem que marcar e ir especificamente numa aula de web design ou ele pode participar de 2, 3 para ver qual que ele gosta mais? Não, ele pode participar de 2, 3. A gente tem de web design, tem de lógica de programação e tem dos cursos para criança também. Quando a gente fala numa profissão, a gente começa a pesquisar, vai na internet, vê nos livros, mas uma coisa que às vezes a gente não se lembra de fazer é acompanhar o cotidiano de um profissional. Porque às vezes você estuda há muito tempo, mas chega na prática e fala, isso aqui é meio chato. Como é que é o cotidiano desse profissional? Geralmente ele trabalha em casa, ele trabalha para grandes empresas, ele é mais freelancer e ele distribui o tempo dele entre visitar o cliente e ficar em casa programando. Como é que é o cotidiano de um web designer? Bom, tem todos esses perfis que você falou. Tem o que só trabalha de casa, então vai de vez em quando fazer uma reunião e volta para casa e trabalha. E tem a pessoa que é funcionária de alguém, então trabalha numa empresa grande ou pequena que seja. E tem os donos da própria empresa também. Tem muita empresa onde o sócio principal é um web designer. Então Legal. Tem todas essas maneiras de trabalhar. A Profissão hoje fala sobre web design e eu converso aqui com o Omar Pavel, que é formado pela Università Statale di Milano em Ciência da Computação e fez mestrado na USP em Ciência da Computação, com foco em mundos virtuais interativos. Interessante isso daí. O que é um mundo virtual interativo? Na prática, é o que todo mundo conhece como videogame. Tá. O nome é bonito. Um jogo 3D, na verdade, nada mais é que um mundo virtual interativo. Né? É virtual porque não existe de verdade, é interativo porque você interage com ele e faz várias ações. Não é necessariamente um jogo, tiveram experiências nesse sentido que não eram jogos. Aquele famoso Second Life, se vocês se lembram, que ficou no auge há uns anos atrás. Mas que não pegou era um tanto. mundo virtual interativo, mas não era jogo. Né? Tem um pessoal aqui que conhece. Agora, Omar, você está falando do Second Life e a gente sabe que, como Goethe dizia, agora vou filosofar, nada mais poderoso do que uma ideia cujo tempo tenha chegado. Você acha que não era o momento ali isso pode voltar em algum momento com mais força? Não dá para saber o futuro. Eu acho que não. Acho que as pessoas, na verdade, ainda preferem interações na vida real, mas nunca dá para saber. Agora que está mais no auge a realidade virtual, talvez isso fique mais interessante. E já estou vendo algumas tentativas. Tem um negócio que chama aí Outspace VR, que é uma coisa parecida que você pode fazer conferências virtuais, mas não sei, é difícil saber. Eu não vejo tanto futuro assim nisso aí. Eu vejo mais para a parte de jogos ou de outras experiências comerciais. Mas com certeza você vê algumas tentativas nesse sentido. Essa que eu citei, ou até o HoloLens da Microsoft tem alguma coisa a ver com isso, embora não seja 100% virtual, mas tem alguma coisa nessa onda. A gente vai ter que esperar para ver.
Para a profissão fala sobre web designer, conversa com uma Pavel, que é especializada em programação mobile. E eu gostaria de saber, Omar, sobre a formação do web designer. Quanto tempo, as principais disciplinas? Tá, então depende de quanto longe você quer ir. Tá? E depende se você quer seguir mais o caminho do design ou mais o caminho do programador. Ou os dois, na verdade. Acho que a gente pode até falar dos dois separadamente. Se você quer focar principalmente em design, a sua formação tem que ser de designer. Tá? E aí você pode ou fazer uma faculdade de design ou fazer cursos um pouquinho mais curtos, como os que a gente tem na nossa escola. Para a parte de design especificamente, a gente pode pensar em 2 semestres. Para fazer um curso normal, ou 2 semanas se for um curso intensivo. Mas claro que não basta só o curso, você tem que depois fazer prática. Né? Não adianta só ir lá, ouvir a aula e achar que você vai sair sendo um designer, sem a prática. E aí o designer, uma vez que ele aprendeu a parte de design, ele pode aprender um pouquinho da parte web, especificamente. E aí é HTML, CSS e às vezes até um pouquinho de JavaScript, dependendo do nível do designer. Mais que isso, ele já começa a ser mais perfil programador. Para ser um programador, o que você precisa? Você precisa, antes de tudo, aprender lógica de programação aplicada a alguma linguagem específica, que pode ser, como a gente falou, uma entre muitas. Depois disso, você pode então se especializar nas tecnologias específicas para a web, que são o que a gente citou aqui antes, HTML, CSS, JavaScript, se você quiser a gente pode mostrar um pouquinho depois o que é também. E aí o que eu falei antes também, que é a programação do lado servidor, para o qual, de novo, existem várias linguagens. Mas qualquer site assim um pouco mais avançado e interessante hoje em dia envolve esse lado também. Legal. Para quem quer começar com o curso ou pela profissão do web designer, o que você indica para começar a mexer em casa, molecada? Assim, tem algum site legal? A gente teve aqui falando sobre tem um site ótimo que chama W3 Schools. Escolas W3 em inglês. E ele tem vários tutorialzinhos de boa parte dessas tecnologias web. Ele funciona muito bem, é muito indicado. Legal. O Omar, ele está com o site aqui da Let's Code. Vou pedir para ele colocar um pouquinho, para a gente falar um pouquinho dos cursos. E aí, na sequência, a gente já fala um pouquinho do... Aí, já dá para cortar? Já está no site? Já. Legal. Coloca lá em cursos para a gente, Omar, que ele vai cortar ali na tela para a gente mostrar um pouquinho os jovens e adultos. O que a gente tem lá? Você tem o júnior, jovens e adultos. Como eu já falei do júnior aqui no outro programa, a gente pode dar uma passeada ali para você explicar um pouquinho de cada uma dessas áreas. A gente tem, eu me lembro que você tem, me parece, desenvolvimento de aplicativos. Tem. Então, tudo começa, na verdade, com o nosso curso de Java, que é a linguagem que a gente escolheu para dar lógica de programação. Não é a única opção possível. Aqui acho que dá para subir um pouquinho, não? O meu, se você subir, você tem aqui iOS, né? Aqui dá para subir um pouquinho. Ok. Depois ali ao lado Android. Então, o que eu ia falar tudo começa com a lógica, que no nosso caso é em Java. Uma vez que você aprendeu a lógica, aí você pode se especializar em qualquer uma dessas disciplinas que a gente tem aqui. O iOS que é pro... Então, o iOS que é iPhone e iPad, na verdade, mas é parecido com a programação para Mac também. O Android, né, que são o sistema operacional do Google para celulares. E aí a gente tem a parte de web design, web service. O web service que a gente falou é separado? Como que funciona? O web service é separado. O que é um web service? Começa por aí. Um web service é uma coisa que é fundamental para quase qualquer aplicativo que você for fazer que tem algum tipo de comunicação com a internet. O web service é uma camada de software que fica entre o seu aplicativo e algum banco de dados num servidor. E é a maneira como os aplicativos se comunicam com o banco de dados. Eles não podem conversar direto, até por questões de segurança. Então, se eu tiver uma lojinha que eu vendo... qualquer material, vamos supor, óculos, eu vou ter um site mais simples. Mas se eu for um exportador, alguém que tenha que trabalhar com um site mais complexo, eu vou precisar de um web service. É isso. Na verdade, para site você não precisa, estritamente. Você vai precisar para aplicativos mesmo. Um site, ele geralmente acessa direto o banco de dados, sem nenhum problema. Ah, legal. Então é mais para aplicativo a partir do web service. Mas o web service é uma tecnologia web, né? Por isso que ele está junto com os outros, embora ele sirva para aplicativos. Vamos subir um pouquinho mais a tela ali, porque aí a gente tem mais uma linguagem. Você vai ter games, né? Como é que é o curso de games? Então, o curso de games que a gente dá é focado em Unity 3D,
que é um motor de games. O que é um motor? Basicamente é uma plataforma que te dá bastante coisa já pronta para fazer games. O Unity é um dos mais famosos que tem, é Unity e Unreal Engine, são os dois que hoje em dia dominam o mercado. O Unity é um pouquinho mais fácil, por isso que a gente usa para dar no curso. Mas é praticamente tão bom quanto, também dá para fazer jogos muito bons com ele. O curso dura quanto tempo? O de Unity a gente vai ter 2 módulos, e cada módulo são 24 horas de aula, então um total de 48 horas. Ele tem um trabalho de conclusão de curso, aí você sai fazendo um game mesmo? Com certeza, na verdade você faz vários games ao longo do curso, legal. E faz um maior no final. E a molecada que gosta de jogar, gosta de programar ou não necessariamente? Não necessariamente. Na verdade, acho que a maioria das pessoas que jogam acham que vão gostar de programar. E aí, quando descobrem que, na verdade, jogo é uma coisa bem difícil de fazer, envolve muita matemática, muitos se assustam. Então, você tem que realmente querer. Legal isso que você falou, porque assim, jogar é uma coisa e programar é outra. Quando o Bill Gates começou a transformar toda aquela linguagem de programação, me corrija se eu estiver falando bobagem, mas ele criou todas Windows, né, com as janelas, com a interface gráfica, né? E ele e o Steve Jobs, né? Aí facilitou a vida de todo mundo, porque aí a gente só vai com o mouse e clica aqui, clica ali, né? Mas não dá para fugir, quem for programar, dos códigos dessa linguagem um pouco mais matemática, né? Tem que gostar. Tem que gostar. Na verdade, com o Unity, ele é super avançado e uma coisinha simples você consegue fazer até sem escrever código. Mas se você quer fazer um jogo um mínimo mais interessante, uma hora você vai ter que pôr a mão na massa mesmo e sair escrevendo aqueles famosos códigozinhos que a gente vê. Legal. A profissão está chegando ao fim, mas eu quero falar aqui para você sobre o salário do web designer, que eu fiz aqui uma pesquisa. E quanto ganha um web designer? A fonte aqui é o itforum365.com.br, que vai desde um estágio, R$ 730, até um web designer sênior, R$ 3.029, ou então, num nível mais alto, coordenador supervisor, R$ 6.261. Lembrando que estes são salários para este mês de abril de 2007. A gente vai deixar o link para você acessar. Claro que quando a gente fala de salário, varia muito. A pessoa pode ser um freelancer, ele pode trabalhar em 2 empregos e ganhar mais, enfim. Bom, o Omar vai falar agora para a gente um pouquinho como é que está o mercado de trabalho, né? E as projeções. Eu sei que é difícil falar do futuro, mas especialmente no Brasil, tem um bom mercado? Como é que você acredita que este jovem que quer ser um web designer pode se posicionar no mercado? Tem um ótimo mercado, sim. Na verdade, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, profissionais de tecnologia são poucos. Tem muito menos oferta do que demanda. Então, é muito fácil você encontrar trabalho se você for mais ou menos bom no que você faz. Então, na verdade, é uma carreira que eu aconselho para quem está procurando trabalho, porque você vai ter um emprego meio que garantido. Eu sou dono ali na escola de uma empresa de desenvolvimento de software e uma das maiores dificuldades para nós é segurar os profissionais. É mesmo? Porque o tempo inteiro eles recebem outra oferta, que alguém paga mais e eles vão por aí. Então, inclusive alguns que eu precisei demitir, em uma semana já estavam empregados de novo. Ou seja, um bom mercado de trabalho. E como é que está o salário? Eu falei algumas coisas aqui, mas é mais ou menos isso. Eu coloquei aqui com estagiário, com R$ 730, que é a fonte que a gente tem aqui. Mas um jovem que tenha, por exemplo, 1 ano de experiência, quanto é que ele vai ganhar mais ou menos no mercado aí? Ele pode ganhar uns 3, 4 mil, dependendo de quanto bom ele for. Mas na minha experiência, programadores muito experientes, mesmo que da parte web, podem chegar bem acima do que você falou. Eu já conheci gente especializada em web que ganha 15, 20 mil. Então, na verdade, o limite é bem alto se você quiser realmente aprender e se especializar. Claro que aí a gente está falando de pessoas que têm 10 ou 15 anos de experiência. Mas olha, é um salário muito condizente com quanto você tem que estudar, porque é uma área que você... eu me lembro que tem colegas, meus irmãos trabalham nessa área, e eles leem bíblias e depois, quando acaba de ler aquela bíblia, já mudou tudo, porque há um dinamismo nessa área. Então, tem que estudar bastante, mas se você gosta, é uma profissão com bastante demanda. Bom, eu quero aproveitar o Omar aqui para falar um pouquinho, antes de terminar o programa, sobre o desenvolvimento de aplicativos, né? Você disse que é uma parte, que é uma profissão separada aí do web designer, né? Vamos falar um pouco...
Na Let's Code tem esse curso ou é fácil encontrar no mercado? E fala um pouco das disciplinas. Quem está interessado em desenvolver aplicativos, começa por onde? Tá, então começa de novo, curso de lógica de programação. Essa é sempre a primeira etapa e daí saem todas as outras. Uma vez que você tem isso, você pode se especializar em qualquer uma das plataformas mobile que você preferir. E aí funciona assim, para a plataforma Apple, iPhone e iPad, ou seja, iOS, você tem que saber uma de duas linguagens, ou Objective-C, que é um pouquinho mais antiga, ou Swift, que é a nova linguagem que a Apple bolou. As duas são linguagens que só a Apple usa no mundo. Então é bem específico mesmo. Se você aprender isso não vai servir para mais nada a não ser fazer iPhone ou Mac, né? Então esse é um caminho. Para Android você tem que saber a linguagem Java, que é a mesma que a gente já dá no curso de lógica. Então você já sai com um pé na frente para isso aí. E geralmente a garotada aprende as duas para mexer nos dois tipos de sistemas ou se especializa em uma? Eu acho que é meio a meio na minha experiência. Metade das pessoas acabam aprendendo as duas e metade fazem uma só. Então tem esses dois caminhos e tem um terceiro também que está um pouco morrendo agora, que é o Windows Phone. A gente tem, na verdade, isso usa a linguagem C#, que hoje em dia, para o Windows Phone meio que morreu, mas a linguagem é útil para outras coisas, para programar para Windows e para web também a partir do servidor. E aí tem um terceiro jeito de fazer aplicativos mobile, que são os assim chamados aplicativos híbridos. Isso é uma coisa muito interessante. Isso, na verdade, é quase como se fosse um site mascarado de aplicativo. Então, você tem seu aplicativo na loja, você baixa, o usuário nunca vai saber. Mas por trás, o que tem ali é tecnologia web. Então, na verdade, a tecnologia web pode ser usada para desenvolver aplicativos também. Você baixa como um aplicativo? Tudo igual. O usuário final nunca vai saber que o que ele está usando, na verdade, é um site mascarado de app. Mas aí tem as mesmas funcionalidades para fazer buscas dentro deste site? E a facilidade? Porque o aplicativo ele tem todo um diferencialzinho, né? Na hora de fazer as buscas. Na verdade, muita coisa dá para fazer usando tecnologia híbrida. E ele fica igual um aplicativo, você nunca vai saber a diferença. Ele fica talvez um pouquinho mais lento. Então, na verdade, aplicativo híbrido não é indicado para apps muito complexos. Ou que usem muitos recursos específicos de mobile. Acelerômetro, opção de muita performance, muita gráfica 3D, esse tipo de coisa é melhor você fazer o nativo mesmo. Mas para aplicativos um pouco mais simples, a tecnologia híbrida é super indicado, porque inclusive você tem um grande ganho aí de economia, porque você programa uma vez só e ele funciona em todas as plataformas. Em vários, né? Agora, como é que é o futuro desse setor, Omar? Porque a gente sabe que nas empresas a gente usa muito o computador ou o nosso notebook, mas, por exemplo, nas escolas, né, cada vez a interatividade com esse mundo eletrônico ele é cada vez maior. Você vai ver a aula ali no seu computador. Então, o tablet, por exemplo, a gente sabe que veio num tamanho, depois ele foi reduzindo para se aproximar ao tamanho do celular, ou o celular também teve opções que aumentaram de tamanho. Como é que vai ser esse futuro? A gente vai usar mais celular, mais tablet, mais notebook? Eu acho que a gente vai usar todos, na verdade. Cada um é mais adaptado para uma situação específica. Se eu estou em casa, na minha escrivaninha, geralmente eu gosto de ter uma tela grande. Aliás, eu pessoalmente trabalho com 3 telas na minha frente. Entendi. Então isso é uma coisa que você nunca vai poder fazer num aparelhinho móvel. Inclusive eu gosto de um computador bem rápido. Então meu computador é uma torre desse tamanho, né? Agora na escola, por exemplo, você acha que a galera vai usar mais um tablet? Não, aí por exemplo, aqui eu trouxe meu notebook. Aí se eu estou talvez num trem, num avião, eu vou ficar com o tablet. Se eu estou na rua, eu vou ficar com o celular. Então, eu acho que tem assim, espaço para cada uma desses tamanhos de plataformas e eu não acho que uma vai acabar com a outra. Eu acho que todas vão continuar coexistindo. Geralmente, a garotada que começa com você lá na Let's Code, eles vão fazendo alguns cursos e vão avançando ou o cara faz um curso e para e fica por ali? Como é que é o caminho de quem começa um curso de web design, de repente ele faz um aplicativo, aí ele fala, não, vou seguir, vou ser um programador, aí tem nível superior, porque a Let's Code é mais para cursos técnicos, né? Sim, na verdade a maioria dos profissionais acaba fazendo um caminho longo, assim, eles fazem lógica, depois fazem o iOS inteiro, às vezes fazem Android também, isso é o que mais acontece. Mas também tem ocasionalmente uma outra pessoa que chega lá e descobre que na verdade o que ele achava que era aquarela, na verdade é escrever um monte de códigozinho e lidar com aritmética e descobre que não gosta e desiste, mas a maioria fazem muitos cursos e ficam lá um bom tempo estudando. Legal.
Papo Profissão fica por aqui, agradecendo muito o Omar Pavel, que é formado pela Università Statale di Milano em Ciência da Computação, fez mestrado na USP em Ciência da Computação, é especializado em programação mobile, e eu já vou deixar o convite aqui para ele para voltar aqui no Papo Profissão para falar de outras profissões. O que a gente pode falar nos outros programas para a gente deixar a garotada aí bem instigada? Aqui, você tem uma empresa que tem que trabalha na área educacional também, né? Fora da Let's Code. Na verdade, não. Tem uma empresa que chama Interactive Media Dream que faz desenvolvimento de software sobre encomenda. Software de todo tipo. Então, aplicativos para todas as plataformas, usando todas as tecnologias que a gente falou. Faço sites, eu já fiz um trabalho para museu, por exemplo, queria fazer instalações interativas, eu trabalho com realidade virtual. Então, é uma coisa bastante abrangente. E que profissionais que a gente pode falar aqui nos próximos programas que você trabalha com eles ali, dentro desse desenvolvimento dessas... Bom, o programador mobile é hoje um profissional talvez o mais valioso no mercado de tecnologia, é o que ganha mais, porque é o que tem mais demanda, é o mais novo, é o que menos gente sabe fazer. Então, essa com certeza é uma profissão interessante. Tem o programador de games também, que é uma coisa que, sobretudo, a garotada adora e todo mundo se interessa e quer fazer. E junto com isso dá para falar também de realidade virtual, que é o futuro, né? O Facebook comprou uma empresa por $2 bilhões que faz óculos para realidade virtual. Então, acho que é uma coisa interessante. Então, nos próximos programas, vamos falar de realidade virtual e mostrar um pouquinho lá na Let's Code, também na empresa do Omar, um pouco dos bastidores desses profissionais, para a gente ficar aqui só na teoria e você conhecer mais de perto. Legal? Omar, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado, Jeremias. E fica o convite já para você voltar, tá legal? Até a próxima. Muito obrigado. Uma boa semana para você e até a próxima, agora nessa sequência falando de tecnologia aqui no Papo Profissão. Talvez você ainda não tenha ido à Câmara de Vereadores de São Paulo, porque ela fica longe da sua casa, né? Mas não tem problema, pois a partir de agora ela vai ficar bem pertinho de você. Vem aí Câmara no seu bairro, que vai ouvir todas as necessidades da sua região. Serão realizadas 32 sessões plenárias na cidade inteira. Tudo para que a gente possa ouvir as suas ideias e sugestões. Por isso, participe! É a Câmara de Vereadores de São Paulo indo ao seu encontro por uma cidade melhor. Se você fez alguma cirurgia antes de 1993, você pode ter contraído hepatite C. Por isso, você precisa fazer o teste. A hepatite C pode ficar anos sem apresentar sintomas, podendo evoluir para câncer, cirrose e até levar à morte. Não corra esse risco. Procure uma unidade de saúde e faça o teste. Ele é rápido, seguro e sigiloso. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste